Pai Celestial, obrigado por tudo que o Senhor está me mostrando durante os meus estudos e pela oportunidade de estarmos aqui juntos para estudar a Tua Palavra e considerar algumas coisas. Eu peço que o Senhor abençoe o grupo que está aqui hoje à noite, me ajude a ensinar tudo de acordo com a Tua vontade, usando as palavras que o Senhor usaria se estivesse aqui fazendo essa obra. Por favor, Pai, abra corações e ajude-nos, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos querendo ver uma síntese do Novo Testamento, juntar as pessoas, os lugares, as ideias, os ensinos, tudo de Mateus a Apocalipse, E na semana passada, estávamos na segunda página da apostila e eu simplesmente contei a história do Novo Testamento. E agora que estamos voltando, eu vou ler o que eu coloquei aqui nessa síntese, onde diz uma síntese geral do Novo Testamento. Eu coloquei as referências bíblicas, se você quiser comparar com a Bíblia, quando você tiver um tempinho, né? Porque não vai dar hoje à noite para fazer tudo isso. Mas, então, deixe-me ler e nós vamos considerar algumas coisas sobre a influência ou as influências culturais na época de Jesus. Então diz aqui, o Novo Testamento abrange o primeiro século DC, que quer dizer depois de Cristo, depois do nascimento de Jesus, um tempo extremamente importante para o início da igreja. Começa com o nascimento de Jesus Cristo e termina com uma carta profética às igrejas fundadas em nome dele, que é o livro de Apocalipse. Segundo as profecias velho-testamentárias, Jesus nasceu em Belém para uma virgem e o seu noivo. Os três fugiram para o Egito. Depois disso, voltaram para a terra de Israel, especificamente a cidade de Nazaré. Junto com o nascimento divino de Jesus, veio também o nascimento especial do primo dele, João Batista. João se tornou o maior profeta do Velho Testamento, ainda que se encontre no Novo, e pregava o reino dos céus e o batismo de arrependimento, e que Jesus é o Cordeiro de Deus. A influência de João deixava o povo de Israel em expectativa, alguns até cuidando que João fosse o Messias. João persistia enfatizando a pessoa de Jesus. Eu vou continuar a ler, mas uma coisa que é muito notável, quando você lê o Novo Testamento, você lê sobre quem? Sobre Jesus, a pessoa principal. Mas o interessante é que você vai ler sobre o nascimento dele, até que ele foi apresentado no templo, com poucos dias de idade. E daí a Bíblia fala sobre um evento, quando ele tinha 12 anos de idade, ele estava conversando com os estudiosos, os escribas, etc., no templo, os pais procurando ele, na verdade a mãe com o marido dela procurando Jesus. E daí a Bíblia não fala nada mais sobre a vida dele. Tipo, entre 12 anos de idade e 30 anos de idade. Nada. Por quê? Por que a Bíblia não fala nada? Por que nós não sabemos o que Jesus estava fazendo com 15 anos de idade? 22 anos de idade? É porque, obviamente, não é importante para nós hoje o que ele fazia. Então, com certeza, tudo que Jesus faz é importante. Tudo que ele fala é importante. Mas para nós, hoje, na nossa época, com a obra que Deus nos deu, não é importante. Algumas coisas que nós sabemos que Jesus ia para a sinagoga, e ele passava tempo nas Escrituras, porque era o costume dele, segundo Lucas 4. E nós também sabemos que ele obedecia, ele não fazia coisas de errado, mas além disso, a Bíblia não fala nada. Mas a Bíblia não é uma revelação que nos fala tudo sobre Deus, só fala para nós tudo que precisamos saber.
Vamos continuar. Jesus pregava fortemente o evangelho do reino e também fazia milagres. Alguns dos discípulos de João começaram a seguir Jesus. João foi morto pelo rei Herodes, mas o ministério de Jesus crescia. A base geográfica de Jesus era Cafarnaum, mas Jesus pregava em várias cidades, especificamente em Jerusalém, a capital. Segundo as profecias, a liderança religiosa rejeitava a mensagem e o ministério de Jesus, provocava o povo contra o Senhor e até persuadiu os romanos e o crucificaram. Jesus, porém, segundo as profecias, ressuscitou após 3 dias. Amém. Apareceu várias vezes. Eu pesquisando, estudando, eu vejo que pelo menos 12 vezes, segundo as Escrituras, talvez mais, mas pelo menos 12 vezes, por 40 dias, com muitas provas infalíveis, enfatizando que as profecias falavam de 2 coisas principais sobre o Messias: o sofrimento dele e a glória dele. Deixe-me parar aqui e vamos para Lucas 24. Lucas 24, nas nossas Escrituras, para ver isto. Lucas 24. E Celina, pode ler, por favor, Lucas 24. E pode ler versículos. Deixe-me só verificar que eu estou no lugar certo aqui. Pode ler para nós, Celina, Lucas 24, versículos 25 e 26. Ok, então aqui versículo 26 de Lucas 24, ele diz aqui: não convinha que o Cristo, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Nós podemos notar que aqui, esse versículo, a ideia nesse versículo, de 2 partes da vida de Cristo, do ministério de Cristo, se encontram em outros lugares do Novo Testamento. Pedro fala sobre isso, por exemplo. Quando você lê o Novo Testamento, eu não estou conseguindo falar. Quando você lê o Velho Testamento e você estuda as profecias, você nota que há 2 aspectos do ministério da vida e a vida de Jesus Cristo: o sofrimento dele e a glória dele. O problema dos judeus, e essa é a razão porque eles crucificaram Jesus, eles não queriam um Messias sofrido, um Messias humilde, um Messias que queria tomar conta de viúvas e de pobres e de publicanos e de pecadores, de gentios. Eles queriam um vencedor, um rei, um homem glorioso que através da glória dele daria glória para eles e para a nação de Israel. O povo não entendeu Jesus, a crucificação não fez sentido para esse povo. Jesus está dizendo aqui: mas não faz sentido isso? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Note o versículo 27 aqui, diz: começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então as Escrituras têm tudo, explicam tudo sobre esses 2 aspectos. Por que é importante enfatizar isso? É importante enfatizar isso por causa do seguinte. É importante, muito importante. Muita pessoa hoje, por exemplo, você pode ir para a internet e você vai achar pessoas falando: tal aconteceu nesse lugar e há uma profecia na Bíblia que falou que isso ia acontecer. Eu me lembro de uma vez, eu vi um vulcão e a fumaça estava saindo do vulcão, uma fumaça preta, e alguém tirou uma foto, isso anos e anos atrás, e tirou uma foto da fumaça, e no momento que tirou a foto, viu um rosto na fumaça, e disse: profecia cumprida. E eu achou um versículo na Bíblia falando que é uma profecia cumprida. Eu falei: não, gente, não.
Que coisa que não faz sentido. As profecias têm tudo a ver com Jesus, tudo a ver com Jesus. Na verdade, olha comigo aqui em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, e se eu não me engano é versículo 10. Estou achando aqui. Elias, se conseguir achar rapidinho, leia para nós, por favor, Apocalipse 19, versículo 10. E a ênfase são as últimas palavras do versículo, mas Apocalipse 19, versículo 10. Ok, então note as últimas palavras. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Você fala, eu quero entender as profecias bíblicas. Então, você vai ler e você vai pensar em Jesus, porque Jesus, o espírito dele, quem ele é o espírito, o testemunho dele. É o espírito das profecias. Então ali em Lucas 24, 25 e 26, nós notamos estas coisas. Vamos continuar aqui na segunda página da apostila. Segundo o mandamento de Jesus, os seguidores ou discípulos dele ficavam em Jerusalém até a vinda do Espírito Santo. Jesus prometeu, ele disse que era a promessa do Pai, eu vou enviar outro Consolador, que quer dizer que Jesus já é o Consolador, mas ele foi embora. Indo embora, o Espírito Santo chegou para ser nosso Consolador. E esse, fala aqui, a qual Jesus tinha prometido, essa promessa. Quando veio, deu grande poder para pregar o Evangelho de Cristo e o Evangelho do Reino. Naquele mesmo dia, 3.000 pessoas foram batizadas em nome de Jesus. Uma explosão de conversões colocou milhares de pessoas dentro da igreja. Isso começou com o ministério de Pedro. Milhares de pessoas receberam Jesus nos próximos dias. É interessante, em Mateus 16, Jesus disse para Pedro, eu vou te dar as chaves do reino. E dá muita confusão, mas quando você ler o livro de Atos, você nota que quando os judeus começaram a entrar na igreja, foi quando Pedro pregou o evangelho no dia de Pentecostes, primeira chave. E você vai, além disso, vai lendo, e é ele que viu aquele lençol que descia com os animais, até os animais imundos, e Deus falou basicamente o seguinte, você vai também convidar os gentios a receberem Jesus também, e ele, então, naquele momento, pregando o evangelho, os gentios receberem Jesus, o Espírito Santo de Deus caiu sobre eles também manifestavam a presença de Deus através do Espírito Santo. Então, na segunda vez, ele abriu a porta para os gentios com a segunda chave. Então, a Mateus 16, onde Jesus dá chaves para Pedro, nós encontramos essas chaves em Atos, no livro de Atos, tudo bem? Vamos continuar. Veio grande perseguição, mas Deus milagrosamente se revelou para um dos seus perseguidores, Saulo. Este fariseu fanático acabou recebendo Jesus também e se tornou o maior apóstolo. E você pode até dividir o livro de Atos, a primeira metade ou a terça parte é Pedro, o resto é Paulo. Acabou escrevendo a maior parte do Novo Testamento, esse Paulo, e implantava várias igrejas na Europa. Cada igreja era um grupo de crentes batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grandes diferenças se manifestaram entre as igrejas e Paulo, entre
outros apóstolos precisavam ensiná-las a palavra de Deus. A maior parte, por exemplo, dos livros de Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, etc. Você pode ler, os apóstolos estão lidando com o quê? Falsa doutrina. Falsa doutrina. Sabe o que isso quer dizer? É normal falsa doutrina entrar nas igrejas. Sabe o que quer dizer também? Se falsa doutrina facilmente entra nas igrejas e os pastores não fazem nada, as igrejas vão sofrer muito. Sabe que nós estamos observando hoje? Muita falsa doutrina e pastores fracos que não fazem nada. Note até uma expressão aqui no livro de Judas, o penúltimo livro. Então, bem no buraco da falsa doutrina, vamos dizer, alguns homens falavam, precisamos fazer algo, e aqui em Judas, que não tem capítulos, então versículo 3, Freitas, tem uma Bíblia contigo? Se não, eu posso ler a passagem, está procurando? Não, eu leio aqui, é Judas, versículo 3, que diz, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Nós não devemos esperar a fé de Cristo ficar sendo dada novamente. Uma vez, Ele já deu a revelação, já deu para a gente. É para a gente batalhar por essa fé. Essa ênfase no finzinho do Novo Testamento, penúltimo livro. Olha, as pessoas vão chegar e vão misturar a fé com falsa doutrina. Aqui em Judas, sabe o que foi o erro? A falsa doutrina. O povo usava e abusava a graça de Deus, dizendo, sendo que a graça nos salva eternamente, então nós podemos entrar em imoralidade, sensualidade, fornicação, lascívia, libertinagem, tudo, porque nós somos salvos. Foi a ideia, ele até explica isso no próximo versículo 4, usando a palavra dissolução, que tem tudo a ver com imoralidade. Ele fala, convertem em dissolução a graça de Deus. Então é uma forma de colocar imoralidade dentro da igreja. Por causa disso, eu enfatizo sempre, especialmente as mulheres, têm que pensar em não usar roupa indecente, porque a igreja não é para ser assim. Não é para ter uma imoralidade no culto. Me desculpa, mas não é. Vamos continuar aqui nesse parágrafo aqui. Onde eu estava? Deixa-me ver aqui. Assim vieram as muitas cartas dele que fazem parte do Novo Testamento. Muita falsa doutrina influenciava estas primeiras igrejas e, além de Paulo, outros, como por exemplo João, Pedro, Tiago e Judas, escreviam cartas para corrigir erros. Na última década do 1º século, João recebeu uma revelação muito assustadora, mostrando os eventos depois da época da igreja. Na verdade, só para esclarecer, o livro de Apocalipse tem 3 divisões. O primeiro capítulo é o passado, Jesus já ressuscitou, você vê ele glorificado no primeiro capítulo. Capítulos 2 e 3 é o presente, que é então a época da igreja. No fim de capítulo 3 e logo em capítulo 4, nós não vemos mais a igreja na terra, vemos João representando a igreja no céu, e na terra Deus começa a falar novamente sobre não a igreja, mas sobre uma nação, a nação de Israel, e vai até basicamente o fim do livro, enfatizando a tribulação de 7 anos, muito que podemos examinar, mas é o único livro que o foco é o fim. Jesus profetiza coisas, por exemplo, em Mateus 24, mas Paulo também enfatiza em Tessalonicenses, etc. Mas o livro profético do Novo Testamento é o livro de Apocalipse. Esta carta termina o Novo Testamento e deixa o povo de Deus com a ideia que será vitorioso em Cristo, mas há várias batalhas que hão de vir
ainda. Então, novamente, uma síntese do Novo Testamento. Basicamente, o Novo Testamento tem, vamos dizer, 3 partes: Jesus, a igreja e a profecia do futuro. Ok? Jesus, a igreja e a profecia do futuro. Esse é o Novo Testamento. Agora vamos para a página 3 na apostila. Influências culturais na época de Jesus. Deus é soberano. Quando dizemos que Deus é soberano, quer dizer que Ele sabe de tudo, entende de tudo, tem todo o poder e Ele está no controle. Então, Jesus não chegou para ser crucificado em 2018, porque ninguém usa cruzes em 2018. Mas as profecias falavam sobre as palmas das mãos dele. E há várias outras profecias. Para Jesus cumprir as profecias, ele precisou nascer quando ele nasceu, onde ele nasceu. Vamos nas nossas mentes voltar para o livro de Daniel. Daniel profetizou até o ano da crucificação de Jesus, etc. Em Daniel capítulo 9, versículos 27, etc. E em Daniel há profecias falando sobre vários reinos que iam chegar. Daniel conta profecias que ligam o Velho Testamento com o Novo, porque passa quanto tempo entre os 2 testamentos? Alguém pode falar? Quantos anos passa entre o fim, que é Malaquias, e o início do Novo, que é Mateus? Mateus, você sabe? Quantos anos? Alguém sabe? 400 anos. 400 anos passam entre os 2 testamentos. Mas o que acontece? Para ver o ponto de vista de Deus, você não vai ler livros seculares, que você pode, é legal ler, mas você precisa ler o livro de Daniel, que dá profecias, que conta a história. Então você vai para o livro de Daniel, você lê, por exemplo, primeiramente capítulo 2, mas você vai ler vários outros capítulos, e você percebe que a Babilônia ia sumir, e depois, qual é a próxima nação? Média Pérsia, certo? E depois dessa nação, a terceira nação é a Grécia, e depois da Grécia, a Roma, ok? Roma. Quando você chega no Novo Testamento, quem está controlando a terra dos judeus? Os romanos. Os romanos. E as profecias não falavam de outra nação além disso. Na verdade, quando você vê as profecias em Daniel, você nota que pelas profecias, Roma vai ressuscitar nos dias da tribulação. E hoje nós notamos como a Europa está querendo aquela união, que faz sentido, porque as profecias falavam de algo assim. Então, vamos notar isso. Grécia entrou, Roma entrou, e o judaísmo, os judeus mudaram também. Vamos ver essas 3 coisas aqui. Primeiramente, o romanismo. A nação de Roma tinha invadido a terra prometida. Junto com esta invasão, vieram a Pax Romana, ou Pax Romana, nem sei falar isso, é latim, não sei falar. E os falsos deuses dos romanos. O Pax Romana abriu as fronteiras para viagens internacionais, porque abriu as fronteiras entre as regiões que Roma controlava. Os falsos deuses não ofereciam nada de valor, que deixou o povo querendo algo melhor. Consequentemente, o ministério de Jesus chamava muita atenção na época, e os missionários dele conseguiam viajar muito, levando o evangelho para vários povos. Por exemplo, quem aqui já visitou os Estados Unidos? Quando você foi, você precisava do quê? De um visto, certo? Nessa época, Roma controlava muita terra, muitos lugares, mas tinha Pax Romana, que era a paz romana, ou seja, nas fronteiras, se você quis ir para outro lugar, outra região, você não precisava de visto, você simplesmente ia. Daí
Deus permitiu o romanismo entrar, criar isso, tirando as fronteiras, e quando Jesus mandou os missionários, eles simplesmente iam, sem ter problema nenhum, que foi muito legal. Então Deus usou Roma para abrir as portas, e quando Jesus mandou os missionários, sem problemas, eles foram. Outra coisa, Roma introduziu um monte de deuses, falsos deuses, coisas que não prestavam, não tinham ouvidos para ouvir, não tinham olhos para olhar, para ver, e o povo estava querendo algo, e esses deuses não estavam dando nada. Então o povo estava com fome, estava desejando algo diferente. Deus usou então até a falsa religião de Roma para preparar o povo para a vinda, a primeira vinda de Jesus, que foi quando ele foi crucificado, e para os missionários que pregavam o evangelho dele. E nós sabemos que em 300 anos, mais ou menos 10% da população de Roma disse: sou crente, que é incrível. Helenismo, a segunda coisa aqui. Os gregos invadiram a terra prometida antes de Roma. A sua contribuição era a língua grega, entre outras coisas, arquitetura, arte, filosofia. Esta língua foi estabelecida no Império, criando uma língua franca, que quer dizer a língua dos negócios, a língua que todo mundo usava. Como hoje, qual é a língua franca de hoje? O inglês, né? O inglês. Outros sim, esta língua influenciou o modo de pensar do povo, tendo uma exatidão necessária para certas discussões. O cristianismo aproveitou a língua grega, tendo seu Novo Testamento escrito nesta língua. Deu para espalhar o evangelho rapidamente e escrever sobre a doutrina com grande exatidão. O que estamos dizendo aqui? Quando você lê o Velho Testamento em hebraico e uma parte em aramaico, você vê que a maior parte é história, genealogia, ou leis, algo assim, pregações, beleza. Não é tão necessário ter uma língua exata, com tempos verbais, etc. Mas quando você chegar no Novo Testamento, você percebe que é muito diferente. Paulo, por exemplo, em Romanos, lida com a soteriologia, e a martiologia e teologia própria, e ele lida com coisas, e nós estamos vendo palavras e tudo sobre tudo que ele fala, e baseando os nossos ensinos na igreja hoje em palavras tão exatas. Então Deus escolheu o grego para ser a língua franca da época. Grego é a base do nosso Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Também o judaísmo, terceira coisa aqui. Os judeus, desde pelo menos os dias de Esdras, desenvolviam sinagogas para ouvir a palavra de Deus, e também comentários para ajudar com a interpretação das Escrituras. As sinagogas serviram como bases para muitas igrejas em várias regiões no primeiro século. Infelizmente, os comentários do judaísmo separavam o povo da Bíblia, um problema tão grande que os judeus não reconheceram Jesus e a pregação dele. Os erros que vieram da corrupção do judaísmo causaram a crucificação de Jesus. Então, outra coisa, Deus tinha profetizado em Isaías: um dia eu vou endurecer o povo de Deus, o coração do povo de Deus, que aconteceu nos dias de Jesus. Como? Os rabis interpretavam as leis de tal forma que escreviam muito, mas os escritos dos rabis receberam tanta honra que o povo passava mais tempo com esses escritos dos rabis do que com a própria Bíblia, o Velho Testamento. O povo então ficou separado da Bíblia. E até hoje você nota isso. Você pode ir para Israel, conversar com os mais ortodoxos dos judeus sobre, por exemplo, Isaías 53,
Eles nem vão saber que essa passagem existe nas escrituras deles. Nem sabem. E você precisa mostrar. Eles vão falar, então vou ter que conversar com o meu rabi sobre isso. Eu nunca vi isso, não sei responder. Quando nós sabemos que fala nitidamente de Jesus, mas nos dias de Jesus, o povo tinha tanta tradição desses escribas, que quando Jesus ensinava o Velho Testamento, eles não entendiam nada, rejeitavam ele. Irmãos, eu vou falar algo para vocês. Eu noto a mesma coisa hoje, quando eu ensino a Bíblia. Eu posso mostrar o versículo, mas se a pessoa, meu ouvinte, só tem um entendimento corrupto por pastores que ensinam outras coisas, tradições, etc., que não se encontram na Bíblia, muitas vezes esses ouvintes meus rejeitam, porque não é que essas pessoas já aprenderam, mas o que essas pessoas já aprenderam não é a Bíblia, é tradução humana. E nós precisamos sempre voltar para as Escrituras e saber o que a Bíblia diz. Os reformadores enfatizam muito isso, sola Escritura. E nós precisamos ter a mesma base, é a Bíblia, o que a Bíblia diz. Mas infelizmente os judeus, eles rejeitavam Jesus e acabaram crucificando Jesus. Paulo, porém, explica que Deus permitiu isso acontecer para que através dessa queda dos judeus, Deus poderia dizer, bom, até eles que são meu povo e que têm a lei são errados, então eu vou abrir a porta, eu vou salvar judeus e gentios, todo aquele que invocar o nome de Jesus, do Senhor, será salvo. Deus abriu a porta então para os gentios, através dessa queda dos judeus. Outra coisa que aconteceu, que notamos aqui por causa do judaísmo, eles montaram vários lugares para adorar a Deus, chamados sinagogas. Alguém me diga, quando Paulo, como missionário, ia para uma nova cidade, ele primeiramente ia para qual lugar na cidade? A sinagoga. A sinagoga. Já tinha a Bíblia, já tinha uma leitura bíblica, já tinha comentário, alguém falando, já tinha um grupo focado nas coisas de Deus. Então, esses missionários entravam nas sinagogas, pregavam o evangelho e através disto começaram muitas igrejas. Tinha sinagogas na Europa e tudo. Então Deus usou na soberania dele até as sinagogas do judaísmo para começar as primeiras igrejas, que eu acho muito interessante. E junto com isso e a ressurreição de Jesus, as sinagogas ainda tinham cultos nos sábados, e as igrejas, não querendo entrar em conflito com isso e querendo comemorar a ressurreição de Jesus, que aconteceu no domingo, as igrejas tinham cultos não nos sábados, mas nos domingos. E até hoje é o que a igreja faz. Nós temos cultos em que dia? No sábado? Não, no domingo. E cada domingo, celebramos a ressurreição de Jesus no domingo. Bom, agora vamos chegar aqui os registros do Evangelho. Os registros do Evangelho. Página 4 na apostila. A palavra Evangelho se encontra na Bíblia 97 vezes. Alguém pode me dizer qual o significado da palavra Evangelho? Evangelho. Boas novas. E, só para saber, como que você fala Evangelho no inglês? Gospel. E aqui no Brasil vocês ouvem muito a palavra gospel, né, que é o inglês, mas é a palavra evangelho. Muitas vezes pessoas usam essa palavra até no inglês para falar sobre um tipo de música, um estilo, certo? Mas na verdade precisamos divorciar esse termo de música, porque o foco da palavra não é música. O foco da palavra são as boas novas. Mas quais boas novas? É a mensagem salvadora de Jesus Cristo que a todo aquele que crê. Vamos ver alguns versículos aqui. E Mateus
pode ler, por favor, Romanos 1,16. E Paulo, você vai ler 1 Coríntios 15, alguns versículos de 1 Coríntios 15. Mas, Mateus, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ok, então aqui, Romanos 1,16, precisamos estabelecer essa base, porque os primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, normalmente a gente chama esses livros dos evangelhos, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas por quê? Aqui Mateus leu essa passagem que diz que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. E podemos dizer, todo aquele que crê nesse evangelho. Freitas nos disse que evangelho quer dizer boas novas. Amém, é isso. Mas boas novas quer dizer que são notícias, ou seja, é uma mensagem. É uma coisa para ser pregada. É uma coisa que alguém tem no coração que vai compartilhar com outra pessoa. E se a outra pessoa confiar, crer, acreditar nessa mensagem, essa outra pessoa vai receber esse poder para ser salvo. Ok? Então ele diz aqui, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, que quer dizer, você pode ser judeu ou gentio, ele usa a palavra grego, mas essa é a ideia, não importa quem você é, a cor da pele, a região onde você nasceu, nada disso é importante, o que é importante é que você crê no Evangelho e você será salvo. Agora, Paulo, por favor, leia aqui 1 Coríntios 15, versículos de 1 a 4. Muitos teólogos, muitos estudiosos acreditam que versículos 3 e 4 são tipo a primeira confissão de fé, a primeira vez que as igrejas juntaram o que é o Evangelho, o que é que nós estamos pregando. E tem esses aspectos aqui. Primeiro aspecto, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, ok? Então, a primeira parte. Segunda parte, Jesus foi sepultado. Terceira parte, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ok? 3 partes. Então, para alguém ser salvo, a pessoa precisa crer que Jesus, segundo as Escrituras, foi crucificado por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como ele disse 2 vezes, segundo as Escrituras. Então ele junta as profecias do Velho Testamento com os cumprimentos na vida de Cristo e diz: esse é o Evangelho. E nós precisamos entender isso. Então a Bíblia toda é boa, mas a Bíblia toda não é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem muito específica na Bíblia, muito específica. E eu vou falar algo que é algo polêmico, mas eu acho importante falar. Isso quer dizer que para ser salvo, se a pessoa acreditar nessas coisas aqui, essa pessoa será salva. Mas, ao mesmo tempo, há várias outras coisas na Bíblia que a pessoa talvez não entenda e nem crê.
E essa pessoa vai ter um conflito porque tem uma crença aqui que é o Evangelho, correto? Amém? Mas aqui em outra área da vida, crê em outra coisa porque não entendeu. Não entendeu bem. Por exemplo, se você acreditar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são 3 modos do mesmo Deus, é heresia. Mas eu não vou dizer que você não é salvo, eu vou dizer que você precisa entender melhor. Porque é fácil ter uma ideia errada. Pessoas falam que tem gás, e tem água, e tem gelo, e é Pai, Filho, Espírito, algo assim, sabe? E vai misturando as coisas. Mas não é bem assim, não é bem assim. Outra pessoa talvez haja 3 deuses ou algo assim. Não, é errado isso. Precisamos ajudar a pessoa a compreender estas coisas, mas a base da nossa salvação é Jesus Cristo. E nossa fé nesse Evangelho, aqui 1 Coríntios, especificamente, capítulo 15, versículos 3 e 4. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, aqui na apostila, contam a história da vida e do ministério de Jesus, incluindo uma ênfase óbvia da paixão de Jesus Cristo, da entrada de Jesus em Jerusalém pela última vez para ser crucificado, até as aparições dele depois da sua ressurreição. Cada escritor apresenta uma face diferente de Jesus. Jesus é o rei em Mateus, o servo em Marcos, o homem perfeito em Lucas e o soberano eterno em João. Interessantemente, os 4 animais que apresentam Deus no Apocalipse são um leão, bezerro, homem e águia, Apocalipse 4:7. E as características e ordem deles combinam perfeitamente com os 4 enfoques da vida e do ministério de Jesus por Mateus, Marcos, Lucas e João. E por causa disso, eu tento não falar, mas eu falo. Mas eu tento não falar os quatro evangelhos. Não existem 4 evangelhos, existem 4 registros do mesmo evangelho em 4 faces diferentes. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 ênfases do mesmo evangelho. E é importante ler Mateus e Marcos e Lucas e João para entender e para conhecer nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.